Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou conhecido como irmão Inácio Aldon. Hoje nós vamos aprender como dirigir um culto de oração. Então, se você que está iniciando, teve a oportunidade de ser uma dirigente do culto de oração, fique tranquila, porque você vai, passo a passo, você vai cada vez mais se desenvolvendo nessa área, porque tudo no começo é um pouco de dificuldade, mas você não deve se preocupar com isso, porque quem está na direção do culto é Deus. Não se preocupe, certo que a gente se preocupamos, né? Porque a gente quer dar o melhor, a gente quer fazer tudo direitinho, mas todos, quando estão começando, sentem esse frio na barriga. Isso é normal, certo? A minha esposa está aqui ao meu lado. Ela hoje também, ela é dirigente do círculo de oração, mas cada dia mais estamos aprendendo, certo? Não se preocupe, não perca a oportunidade. Se o pastor te deu essa oportunidade, certo? Para você ser uma dirigente do círculo de oração, não se preocupe, porque Deus quer que todos nós trabalhem na obra. Ninguém nasceu aprendido. Todos nós temos a primeira vez. Então, não se preocupe com isso. E vamos falar para você como deve ser feito, como se deve dirigir um círculo de oração. O dirigente do círculo de oração, ele deve chegar antes de começar o culto, aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Aí você diz, por quê? Para que você venha, ali você já começa a sentir o clima do ambiente. Já para você também ir perdendo já a timidez, para que não tá vergonha, certo? Ali você chega, ali você, primeiro que tudo, né? Você tem que orar a Deus. Se você tiver condições de se ajoelhar, você se ajoelha, você vai conversar com Deus, que muitas das vezes você chegando, não tem quase ninguém ainda, né? Aí você já vai, fala com Deus, pede orientação a Deus, pede sabedoria. Você pede para que Ele venha tirar de você essa timidez, que Deus venha te dar ousadia, trepidez naquele momento. Então fica muito bom para quando for iniciar o culto, você já está um pouco preparada. Você já está ali já, certo? Deus agindo na sua vida. Tá bom? E no início do culto, deve-se saudar as irmãs, né, com a paz do Senhor Jesus, né? Uma saudação assim, né? Uma atenção maior. E depois que você saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, você começa a iniciar o culto de oração com oração de abertura. O que é oração de abertura? Aquela oração de abertura é você mandando, pedindo a Deus que Ele venha agir naquele momento que todos estão reunidos em nome dEle. Você pede a Deus que Deus venha dar sabedoria, entendimento da palavra, certo? Que venha quebrar todo empecilho, toda discordância, certo? Então você ora nesse sentido, dando a Deus, pedindo a Deus a direção do Espírito Santo de Deus. Que você está ali, você é simplesmente um canal. Aí você passa para Deus, que Deus venha agir conforme a vontade dEle. Certo? E depois que você orar, no começo, depois você agradece a Deus, né? Depois da oração, né, da abertura do culto, aí você faz outra oração também, agradecendo a Deus por esse privilégio que você está tendo em estar nesse momento, agradecendo pelas irmãs que se encontram ali, todas reunidas para ouvir
a palavra de Deus, certo? É um ato de gratidão você começar a agradecer a Deus por aquela oportunidade. Que muitas pessoas desejariam estar ali, mas no momento não está, porque muitas das vezes está em cima de uma cama, está com problema de enfermidade, está hospitalizado. Muitas pessoas desejariam até estar ali no seu lugar. Então é motivo de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, certo? E depois desse agradecimento, o foco do culto de oração é orar, certo? Já tem um nome, culto de oração. Que às vezes as pessoas confundem culto de oração por culto de louvores. Não, culto de oração é um e culto de louvor é outro. Culto de louvores é aos domingos e culto de oração, né, é no meio da semana. Então o objetivo é orar, certo? O objetivo é buscar Deus em termos de mais conversa, de mais diálogo com Deus em oração. Porque oração é uma área que poucas pessoas elas têm a coragem de ir para um círculo de oração. Você vê que o círculo de oração é um momento assim que poucas pessoas vão. Por quê? Porque exige muito da pessoa se entregar a Deus, buscar a Deus, certo? Mas a oração é a linha de frente, é a estrutura, é a base de uma vida cristã. Uma igreja sem oração fica difícil dela prosperar, de ter testemunho, certo? Então, o foco é orar. Que às vezes as pessoas confundem, aí canta muitos louvores, né? Canta muitos louvores, às vezes, né, fica muito pouco tempo para pregação, fica muito pouco tempo para orar. Não, oração, curso de oração é para orar. O forte é orar, o mais tempo é para oração, certo? Devemos ter louvor, tem que ter louvor, certo? Não tem que ter louvor, com certeza, mas o forte, o mais tempo que nós devemos passar é na oração, certo? Aí depois você dá algumas oportunidades, certo? Tem que ter muito cuidado em dar oportunidade, porque tem alguns irmãos, algumas irmãs, né? Porque às vezes assim não entende muito como deve ser, às vezes toma muito espaço, certo? Toma muito espaço e ali vai sufocando o horário para oração, para pregação. Então tem que ter muito cuidado para que venha o horário ser cumprido, certo? Porque é como se fosse um bolo, certo? Que todo mundo tem que comer uma fatia, certo? Mas tem pessoas que querem comer o bolo só. Passa muito tempo tirando até a oportunidade de outros irmãos também, certo? Mas isso é muito difícil, mas tem que ter o máximo de cuidado, certo? E depois, em seguida, o que nós devemos fazer? Você observa se tem algum visitante ali, naquele momento, que está ali, certo? Se tiver algum visitante, né, você dá uma saudação para ele, né, falando, seja bem-vindo, volte mais vezes, as portas estão abertas, certo? Porque depende a sua consideração, depende a sua harmonia com esse irmão. Possa ser que ele não volte, mas um dia que ele tiver a oportunidade, ele vai procurar essa mesma igreja, esses mesmos irmãos, porque ele se sentiu bem. Tá bom? Aí você dá essa saudação para o irmão e peça que ele venha mais vezes, né? Se ele é de outra igreja, não deve insistir que ele venha, deixa ele ficar à vontade, certo? E também é bom que a igreja ela venha ter testemunho,
Porque o testemunho, ele edifica a igreja, certo? Ele deve abrir esse espaçozinho para algumas irmãs que queiram dar um testemunho que não seja prolongado, para que não venha tirar o tempo da pregação, certo? Então, se tiver um irmão, uma irmã ali que queira dar um testemunho, se abre esse espaço, certo? Como eu falei, com muito cuidado para não sufocar a hora da pregação. E o forte é a pregação. Testemunho é muito bom, mas é bom que fique tudo na ordem de decência, para que venha terminar o culto no horário certo, para que o culto ele não venha ser um culto cansativo, abusivo, tá bom? Em seguida, você tira assim uns 30 minutos, certo? Para orar, porque o objetivo é orar, certo? Você vê aí qual o tempo que você acha que deve ser feito, certo? Aquelas pessoas que tiver condições de se ajoelhar para orar, Deus abençoe. Mas tem pessoas que já não têm mais essa habilidade toda de ajoelhar, ficar de joelho durante esse tempo todo. Que a pessoa fica à vontade, se quiser ficar sentada, fica, se quiser ficar em pé, fica, certo? Vai de acordo com as condições físicas dessa pessoa, tá bom? Mas tem que tirar 30 minutos para oração, certo? E tá aí orar para que as pessoas venham também colocar o seu nome, os seus pedidos de oração no caderno. A pessoa vai lá, você deixa uma caneta ali com caderno, certo? E a pessoa vai e nota qual é o problema que ela quer, que Deus abençoe. Então você pega aquele caderno, certo? E apresenta aquele caderno a Deus para que Deus venha abençoar aqueles pedidos, para que Deus venha fazer um milagre naquela situação que as pessoas estão precisando, certo? Depois da oração, né, aí vem o momento da palavra, certo? A palavra ela não tem que ser tem que ser acima de pelo menos de 25 minutos a 30 minutos. Já é muito bom uma pregação dessa, porque às vezes as pessoas deixam 10 minutos para pregação, dê oportunidade a todo mundo. Às vezes até você como dirigente, você deu oportunidade para uma pessoa e essa pessoa ela faz que não, comeu o bolo sozinho, não deixou espaço para ninguém, não deixou ninguém né, saborear o bolo. Então essa pessoa ela comeu o bolo sozinho, certo? E muitas das vezes o tempo fica muito curto para a pregação. O objetivo é orar e a palavra de Deus, tá bom? E antes do momento da palavra, deve orar, certo? Pela palavra, certo? Deve orar pela palavra, né? Que Deus venha abrir o entendimento das pessoas que estão ali naquele momento, que Deus venha dar sabedoria ao pregador, né, que Deus venha usar ele para que venha ser uma bênção aquele momento de oração, certo? E depois do momento depois da palavra, né, dá os avisos, certo? Dá os avisos, né, do próximo culto, certo? Não prolongar muito também dando aviso, porque as pessoas já estão um pouco querendo ir embora, então seja um pouco rápido em dar esses avisos, certo? E depois, né, antes dos avisos, nesse período, agradecer a Deus novamente por mais aquele trabalho, por mais aquela bênção, por mais, né? E assim sucessivamente, tá bom? É isso aí que nós passamos para você e vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? A minha esposa também, ela é dirigente, né, do círculo de oração. Nós congregamos, certo? E nós temos esse trabalho. À meia-noite nós oramos por você, pela sua família, pela sua casa. E nós também
falamos alguma coisa como deve ser feito a oração, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Toca o barco, que com Jesus é só vitória, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.